Boa tarde a todos. Meu nome é Caio, eu sou o diretor-geral ali do transporte público da cidade de Campo Largo. A gente recentemente teve uma licitação do novo modal, começamos nesse ano. A gente enfrentou bastante aventuras em relação e desafios em relação a essa licitação. E confesso com vocês dois que um paradigma grande que a gente enfrentou no município pequeno foi a eletrificação da frota. A gente se assustou, achamos que naquele momento não seria a melhor oportunidade. Vou fazer alguns questionamentos para vocês como o Caio e também tentando buscar novos conhecimentos para a plateia. Simone, qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou no Eletroparque? E qual que foi o investimento em relação a isso? Acho que a maior dificuldade foi comunicar o processo. Justamente esse paradigma, né? Essa mudança de por que fazer um investimento tão superior. Naquele momento, qual era o nosso objetivo? Atrair a demanda. O transporte público ele perdeu muitos passageiros. Tivemos uma perda de demanda e ela já vinha sendo acentuada com a pandemia. Muitas cidades não retornaram nem a 70%, 60% do que era antes da pandemia. E o sistema ele precisa existir, ele tem que acontecer. Então, qual é o desafio do gestor? O desafio do gestor é tornar esse sistema sustentável. Até a pandemia, pouquíssimas cidades subsidiavam o serviço do transporte público. Acredito que umas 3, no máximo 5 cidades que subsidiavam. Com a pandemia, se tornou impossível manter o sistema sem subsídio. E aí, o que os gestores passaram a avaliar? E nós tivemos, posso dizer, não sei se sorte ou azar, mas a nossa licitação ela encerrava na pandemia. Então, isso trouxe uma possibilidade de buscar novas alternativas para viabilizar o serviço, já pensando nesse subsídio e, especialmente, pensando em saúde pública. Porque, na pandemia, qual era a discussão? Saúde pública. O transporte público, aqui, acho que todos passaram por isso, que passaram pela pandemia, o transporte público foi uma das ferramentas de deixar as pessoas em casa. Foi uma das formas de contenção do avanço do vírus. E os governantes passaram a olhar o transporte público sob outra ótica, que o transporte público ele é necessário para o desenvolvimento econômico, para a saúde pública, que não adianta você ter os equipamentos públicos disponíveis, os serviços disponíveis, se não tem como chegar até eles. E, à época, estava começando a discussão do elétrico, nós incluímos nos estudos para verificar a viabilidade de inserir, porque ele se apresentava com um custo operacional muito menor. Então, qual era o pensamento? Fazemos um investimento inicial maior, nós tínhamos essa possibilidade, mas, a médio e longo prazo, nós teríamos um serviço melhor, diferente. A tecnologia embarcada do ônibus elétrico ela é muito melhor do que o convencional. Hoje, o convencional já está aumentando nessas tecnologias, mas nós tínhamos a possibilidade de ter um ônibus com câmera de monitoramento, que ajuda na segurança, um ônibus climatizado. O ar-condicionado do ônibus, que era algo também que eu não tinha conhecimento, no estudo que nós contratamos, foi apontado que 4,75% do valor da passagem no ônibus a diesel é o custo de um ar-condicionado. Nós não tínhamos ar-condicionado na cidade. Aí você imagina que no elétrico, esse custo é extremamente reduzido. E essas coisas nos levaram a pensar em um serviço com mais qualidade, um diferencial para atrair a demanda, que nós tínhamos perdido, estávamos buscando uma forma, mas também questão orçamentária, porque o payback, como nós falamos antes, né, em 22 nós tínhamos um payback que considerava, né, 75% de redução de tudo, de redução de custos operacionais.
essa realidade é muito superior hoje, se nós considerarmos, inclusive, os aumentos que tem para a operação de um ônibus a diesel. Então, qual foi o maior desafio? Comunicar isso para a população. E nós fizemos um trabalho que assim precisa envolver o gestor, precisa envolver o prefeito, de colocar a cara a tapa mesmo e desenhar, literalmente. Ele fazia analogia à divisão de pizza entre colegas numa pizzaria na imprensa, para que as pessoas entendessem, porque até aquele momento, o que nós fomos perceber? Que a população não sabia que quem pagava o ônibus do operador era o usuário, porque essa é a realidade. Quem paga o ônibus, o transporte coletivo, é a tarifa. Quem paga a tarifa? O usuário pagante. Inclusive, nem entrava o isento. Então, nós começamos a comunicar isso. Foi um processo longo e eu posso afirmar que esse foi um processo longo porque foi o primeiro. Nós éramos uma cidade de porte médio, não tinha confiança de muitos do mercado que nós faríamos, porque tinha esse descrédito. Não, uma cidade pequena, como que Cascavel vai fazer? Isso aconteceu. E porque o processo em si, ele é desgastante, ele é trabalhoso e é muito exposto. Então, você tem as duas máximas. Se der certo, muito bom. Se der errado, você vai ter um problema enorme, né? E um descrédito muito grande, e é um custo político muito grande. Então, o gestor precisa ser ousado para assumir um projeto assim. O investimento que nós fizemos, e eu vou fracionar, porque tem várias possibilidades, nós fizemos, isso foi uma decisão do gestor, foi desde a geração da energia até o consumo. Então, nós fizemos em Cascavel uma usina fotovoltaica, que foi feita pela Secretaria de Meio Ambiente, com capacidade de geração de 2,5 megas. O eletroterminal, que teve um investimento de R$ 7.495.000. Nós fizemos toda a base, né? Nós fizemos uma base de concreto, que daí também foi uma secretaria e outra é multidisciplinar. É multidisciplinar. A Secretaria de Obras fez a licitação do pavimento, foi R$ 1.588.000. E os ônibus, o padrão, que, na verdade, nós colocamos como básico, porque nós tivemos uma situação específica no veículo, que eram 3 portas, então reduziu a quantidade de passageiros, então ele entrou como básico, mas ele tem um tamanho padrão. Foram R$ 2.688.000 por veículo, e o articulado foi R$ 4.150.000. À época, essa licitação foi assinada em maio de 2023, uma licitação que nós fizemos no início de 2023, começou a operar em 6 de agosto de 2024, então tem um ano já de operação. O investimento total foi de 69 milhões, foi recurso do BRDE. O BRDE não limitava com a obrigatoriedade de veículo nacionalizado, então nós fizemos uma licitação aberta. O ônibus que foi vencedor da nossa licitação, que foi uma ata de registro de preços, foi um Higer, que é um monobloco chinês. Se fosse com a limitação do recurso finamizável, ele não entraria, porque esses veículos chineses não conseguem a nacionalização, pelo menos não conseguiram até agora. E é isso o investimento e a dificuldade. Muito obrigado. Outra coisa, você falou ali bastante da questão da demanda, né? Como é que o usuário viu essa eletrificação da frota? Ele gostou? Teve pontos positivos? Vocês fizeram um questionário em relação a isso? No início foi briga, né? Foi briga com a Câmara, foi briga no início. Aí nós começamos a fazer esse trabalho um pouco mais de porta mesmo. Mas teve um ponto que foi crucial, que foi o teste do ônibus elétrico na cidade. Levar o ônibus e deixar o usuário sentir. Aí a coisa começou a mudar, e nós anunciamos, e isso passou, a própria imprensa comprou isso com a gente, nós demonstramos, por isso que é importante o estudo de viabilidade. Porque quando nós que tratamos do transporte e pensamos o usuário e vemos isso como uma missão, nós precisamos entender que, para muitos, o que faz diferença é o custo. Então, o estudo de viabilidade demonstrou que era viável demais. Então, nós começamos a falar sobre isso de uma forma muito aberta.
Eu acho que o segredo é você não esconder o processo, em nenhuma das fases. E aí, nós colocamos um ônibus, no momento da assinatura, nós levamos o ônibus para a cidade, e aí, 5 meses depois, nosso maior desafio era dizer, o ônibus está chegando, porque todo mundo ficava, cadê os ônibus elétricos? Depois que nós começamos a operar com ônibus, nós temos 15 ônibus que operam só nas faixas exclusivas, que são os corredores. São 30 ônibus no total, nós colocamos 50%. Qual que passou a ser o desafio? As pessoas esperavam chegar o elétrico para embarcar neles. Estava sobrecarregando o elétrico e o diesel ficando vazio. Então, as pessoas me perguntam, qual que é o maior desafio? Hoje, eletrificar 100% dos corredores. Precisa colocar os outros 15% para o serviço ficar legal. Tivemos um problema, e isso ficou muito claro para mim, só para encerrar essa parte, porque nós tivemos o problema de vandalismo. Logo no início da implantação, nós tivemos vandalismo. E aí tinha câmeras, e passou a ter um sentimento de pertencimento daqueles veículos com toda a cidade, porque eu acho que isso faz muita diferença, tem que ter o pertencimento dos usuários. E quando teve o vandalismo, nós usamos as imagens das câmeras, e eu soltei na imprensa. E foi unânime. As pessoas ficaram revoltadas com as pessoas estragando os ônibus. Nossa, uma coisa tão boa, não pode colocar nada que é bom, que as pessoas vêm estragar. Então, nós começamos a ter um apoio da população em relação a isso. E não tivemos mais índices de vandalismo nos ônibus, porque realmente, primeiro que a gente demonstrou que estava sendo fiscalizado. Vou dizer, minha filha vai para a escola de ônibus, e ela vai no horário que ela pega um elétrico. E a orientação é por quê, filha? O ônibus elétrico tem câmera, então você pode ir sem medo que vai dar tudo certo. Não tem assédio, não tem roubo. Ela é novinha. Então, eu penso assim, e muitos pensam assim, tanto que aumentou muito a demanda. Num período muito curto, nós tivemos um aumento, à época, de uns 5%, em coisa de 2 meses dos usuários, só nos corredores. Então, assim, tem os desafios, mas realmente novas tecnologias que são benéficas fazem muito bem. E eu só preciso falar uma coisa que está relacionada à DataPron. Nós tivemos uma coisa que eu não falei antes, que eu acho que o Josival vai até comentar. Os ônibus elétricos, para eles terem uma autonomia adequada, porque tudo gira na autonomia. Quanto mais ele roda, mais você aproveita o investimento, mais resultado positivo você tem, menor é o tempo do seu payback. A priorização do ônibus na faixa exclusiva. Né? Cascavel tem a prioridade da faixa exclusiva, e isso, para você pensar em implantação de elétrico, é necessário. Porque a velocidade que o ônibus atinge sem congestionamento impacta fortemente na autonomia do ônibus. E aí você tem um ganho na regeneração e um ganho de eficiência. Né? A performance do veículo é muito melhor. Nós tínhamos um outro problema, que eram conversões à esquerda, e tinha muito sinistro com ônibus. Antes dos ônibus chegar, um ano antes, nós colocamos na licitação de radares a faixa de conversão à esquerda de fiscalização. Nós tínhamos pontos com muitos sinistros, o Juliano fez um mapeamento à época, então, assim, exige realmente um planejamento. Nós colocamos radares nos pontos de conversão para evitar os sinistros com o ônibus, porque nós íamos colocar um ônibus com muito investimento. Então, é um planejamento que você precisa pensar em infraestrutura viária, tecnologia mesmo. Tudo está relacionado à tecnologia quando a gente fala em eletrificação de frota. Que legal, é bom escutar essas coisas. Parece que o usuário, então, ele se sente que ele é valorizado pelo novo veículo. Então, por isso que ele quer utilizar esse tipo de veículo. Joseval, existe um mito muito grande em relação à bateria. Existe aquela questão que pode custar quase um valor de um novo veículo para fazer a troca, que não vai durar o tempo da vida útil. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, com certeza. Então, as baterias, nosso caso da Eletra, é de lítio ferrofosfato, fabricado pela WEG, uma multinacional, né, brasileira.
E hoje, quando se vende ônibus elétrico, faz um contrato da bateria, da durabilidade, vamos dizer assim, da bateria, né? A bateria, fisicamente, ela dura para sempre, né? Mas a capacidade de armazenamento dela, ela tem um limite. Então, as baterias, no caso da Eletra, né, que é fabricante WEG, ela tem uma durabilidade uma capacidade de armazenamento, uma vida útil, vamos dizer, de 8 anos, tá? Esses 8 anos, ela garante que ela vai perder, no máximo, 20% de capacidade de armazenamento. Essa capacidade, eu até ia citar, né, mas eu lembrei que eu poderia falar nisso de bateria, porque assim, nós temos lá baterias da WEG há 4 anos, mais ou menos. Então, não chegou a 8 anos ainda, os primeiros 8 anos. Né? Então, nós temos 4 ônibus lá de teste, e esses ônibus eles estão há mais ou menos 4 anos com bateria WEG. O primeiro ensaio, que a gente faz ensaio anualmente. Então, até nos clientes, o que nós fazemos? Nós pegamos um carro, nos primeiros dias de operação, desligamos o ar-condicionado, e o carro vai rodar o dia inteiro, claro, sem passageiro, tá? Naquela mesma linha, naquela mesma condição. E aí nós vamos ver a autonomia daquela bateria, tudo pela telemetria. 1 ano depois, nós fazemos o mesmo teste, tá? Independente da WEG, que a WEG tem todo o sistema de telemetria. E aí o que se foi comparado agora nesses 4 anos? Que nesses 4 anos, aqueles 20% que a WEG garantiu máximo de perda, se perdeu apenas 3% em 4 anos. Só que a gente sabe que não é linear, né? Então, perdeu praticamente 0 nos 2 primeiros anos e 4 nos dois últimos anos. Então, nós entendemos que a WEG, essa bateria, ela vai perder muito menos. Tá? A gente entende que ela não vai passar de 8%. E aí, Caio, tem ainda mais uma novidade, que assim, a WEG está indo para a segunda fábrica de bateria em Jaraguá do Sul. E ela já está fazendo um teste nas baterias, inclusive usando os ônibus da Eletra na fábrica, que ao invés, porque lá em São Paulo é assim, lá em São Paulo é 15 anos, né, de licitação, eles deram 12 anos de vida útil 15 anos nos ônibus. E a bateria é 8 anos. Então, no 8º ano, o operador ele pode trocar as baterias que já está na planilha de custo. Só que nós entendemos o seguinte, com essa nova tecnologia da WEG, o que ela está fazendo? Cada banco de bateria, que chama de pack ou strings, ela tem 192 células. O que a WEG fez? Ela pegou um banco de bateria já usado por nós, desses que eu falei de 4 anos, quase 4 anos, ela identificou 2 células abaixo do normal, né? Então, os ônibus carregam até 100%, e aí, quando começa a utilizar o ônibus, tinham 2 células que caíam muito rápido, de 192. 2 células caíam muito rápido. O que a WEG fez? Ela pegou essas 2 células, excluiu identificou as 2 células, tirou as 2 células e colocou 2 células novas. E esse carro já está há 6 meses operando normalmente, entendeu? Então, o que a gente entende? O investimento hoje de uma bateria, em relação ao ônibus elétrico, é mais ou menos 30% a 35%. Se a gente colocar aí o preço do quilowatt de R$ 1.800 por quilowatt, se a gente pegar um carro de 380 kW, é só multiplicar por 1.800, que vai saber o preço de uma bateria em média. Tá? Então, só que com essa nova tecnologia da WEG, o custo vai cair muito, entendeu? Porque se nós falarmos que um banco de bateria hoje custa R$220 mil, se cada ônibus tem em torno de 3 bancos, 3 packs, então nós estamos falando de R$660 mil no ônibus só de bateria. Então, com essa nova tecnologia, esse custo vai reduzir para muito menos mesmo, entendeu? Então, eu creio assim que nos próximos anos, no próximo ano, eu acho que a WEG já começa a lançar esse processo, apesar que o produto dela é garantido por 8 anos, né? Mas eu entendo que vai ser um avanço muito grande na questão de baterias. Que bom, que cada vez é evidente que o transporte coletivo elétrico não é mais uma tendência, e sim uma política pública que tem que ser seguida para a questão da utilização do dinheiro público
e também para a questão ecológica, que nem você mostrou. Simone, para finalizar, e também depois eu quero escutar o Joseval sobre esse assunto, mas uma coisa que eu achei muito interessante na sua palestra foi que você falou que o eletroterminal também pode ser utilizado para veículos normais no futuro. E eu vejo da seguinte forma, como gestor público e da questão que a gente tem dificuldade de atrair demanda, custo do quilômetro rodado, eu vejo que é uma maneira do próprio município criar uma estrutura para atender esses veículos, que hoje tem pouquíssimas estruturas para atender o veículo comercial normal, para fazer o recarregamento, e você cobrar uma tarifa diferenciada para esse recarregamento e conseguir utilizar esse valor para o transporte público. E eu queria escutar mais o que você entende, o que você acha sobre isso, e o que você acha sobre o maior, vamos dizer assim, para os gestores que estão aqui, o que eles podem utilizar e seguir para conseguir fazer a eletrificação da frota. O compartilhamento do eletroterminal, e assim, não são todas as cidades que têm essa perspectiva de eletrificar frota pública. E também não todas que devem fazer eletroterminais públicos. E quando ele é feito pelo operador, tem algumas restrições que são limitações próprias dos contratos vigentes, né? Pode ser que os novos alterem, mas os atuais têm essas limitações. Mas nós vemos, pelo menos avaliando soluções para a mobilidade, que essa é uma receita acessória para a modicidade tarifária. Então, você vai fazer um investimento, e assim, o investimento do eletroterminal de Cascavel ele foi realmente alto. Na prática, o investimento de infraestrutura de recarga ele fica em torno de 10% do valor do investimento do veículo. É caro para você colocar porque você tem a infraestrutura básica, que é obrigatória, que você vai colocar de qualquer forma. A partir do segundo, do terceiro, ele já vai dividindo esses custos que é da infraestrutura. Porque uma coisa é o carregador, outra é a infra, que acaba sendo mais caro. E o que acontece com o compartilhamento do carro de passeio? Experiência de Cascavel. Quando nós fomos levar o primeiro ônibus para fazer os testes, quando assinamos o contrato, a imprensa pediu, à época, quantos veículos elétricos tinha na cidade. Tinham registrados na cidade 75. Isso foi em maio de 23. E em dezembro de 24 tinha 945. Porque tem uma probabilidade de que as pessoas comecem a absorver isso e avaliar se realmente é viável. E, nesse meio tempo, tivemos 2 concessionárias de veículos elétricos na cidade, que não tinha antes. Então, ele atrai o consumo. E por que muita gente não compra o carro elétrico? Porque não tem onde carregar. Os prédios, muitas vezes, impedem, tudo que é novo tem algumas restrições, então tem muita discussão. A velocidade no carregamento, principalmente quem trabalha com carro elétrico, tá? Quem usa para trabalho. E eu estou falando do 100% elétrico mesmo, porque você ganha muito, principalmente em relação à manutenção de ter uma única tecnologia no carro. Mas é muito rápido. E aí, aqui nós temos gestores de trânsito, de mobilidade urbana, estou falando dos aplicativos mesmo. O carro de aplicativo, muitas vezes, para ele, acaba não sendo tão vantajoso, porque tem que deixar o carro carregando 12 horas. Você pega um BYD, o mais comum deles é o Dolphin. O Dolphin ele tem uma bateria de 44,9, e ele recebe 60 de carga. Na corrente contínua, ele recebe 60 de carga. O que eles fazem? Eles compram aquele Allbox de 7 kW, colocam em casa e tem que carregar a noite inteira. Se ele coloca um carro desse em um carregador fast charge, ele carrega em 30 minutos e vai trabalhar. Então, você motiva a utilização e conversa com um aplicativo que usa carro elétrico para ver se ele quer trocar de carro. É muito vantajoso economicamente para ele. Então, se nós estamos falando de descarbonização de frotas, nós precisamos pensar nesses carros que rodam 200, 250 km por dia. Você tem uma possibilidade, você motiva, né, você traz uma motivação para o setor,
você melhora a qualidade, principalmente em relação a esses usuários que rodam mais de 50 km por dia, porque se paga, o veículo se paga, e você tem políticas públicas possíveis a partir disso. Quem aqui que tem problemas com aplicativos nas suas cidades para regulamentar? Quem tem? É isso aí, Brasil. Você pode ter políticas públicas que viabilizem essas, tendo como contrapartida o serviço disponível pelo município. E aí não só para a eletroterminal, mas as próprias infraestruturas de recarga individuais com os carregadores ultra-rápidos. O que eu vi no mercado? Tá? Isso existe no mercado, quem está já encontrou. Exploração da taxa de energia, a Celesc que faz isso em Santa Catarina, forte, e agora ampliou, porque realmente dá resultado, cobram o valor do quilowatt da energia, então eles fazem o investimento do carregador, já existe também na lei de trânsito a possibilidade da reserva de vaga para carregamento, então é como se fosse uma parceria, nesses casos, da concessionária de energia com o poder público, e o usuário paga essa taxa e o retorno dele é essa taxa. Mas tem outras formas. O eletroterminal compartilhado, você tem essas características de modicidade tarifária, mas você tem outras possibilidades, que é até o próprio cuidado do eletroterminal com a concessão para o privado. Que aí você troca, né, toda essa manutenção e segurança pela exploração da energia. E detalhe, e eu não estou falando aí de uma empresa, as empresas que têm carregadores, elas já têm softwares e o white label para que você faça isso no seu celular, não precisa ficar ninguém cuidando lá, não. Já vem o software de gestão, você faz toda a gestão através do VIN Code dos veículos, você limita os horários de utilização pelo particular para não atrapalhar a sua operação, e tem outras formas dentro dos aplicativos personalizados para você ter um controle disso e saber exatamente quanto você tem de custo e quanto você tem de receita para colocar isso na sua tarifa do transporte público, reduzindo o custo para o usuário final. Que legal. Então, gente, eu queria agradecer novamente a Simone e o Joseval pela apresentação, pelo bate-papo também, foi excelente. E eu acredito que a eletrificação da frota seja o próximo passo aí para o transporte público. Muito obrigado. Obrigada, obrigada.